Olá, eu sou Liz Broto, contadora de histórias, e hoje eu vim para lhe contar o primeiro conto escrito para uma criança, que é de um papiro com 3.200 anos. Eu estava lendo os contos tradicionais do Brasil de Câmara Cascudo, o qual faz diversas observações sobre os contos do mundo todo, quando ele me revela que há 3.200 anos um faraó solicitou que fosse escrito para o seu filho, o príncipe Sete, que na época era uma criança, um conto infantil. Veja só, há quanto tempo! A ideia que hoje possuímos sobre infância é extremamente recente. Por milhares e milhares de anos, as crianças foram vistas como adultos em miniatura. Sendo assim, ele não se estrutura exatamente como um conto infantil. Fato é que o faraó queria legitimar o seu poder e o poder do príncipe Sete. Os dois irmãos, que é o primeiro conto escrito para uma criança, foi escrito por Ananás, que era um escriba. E ele usou de todos os elementos mirabolantes que se acreditavam na época como sendo verdadeiros, marcado muito pela questão da ressurreição. O papiro que está a ilustrar o nosso vídeo se encontra no Museu de Londres atualmente. O escriba Ananás, que escreveu o conto Os Dois Irmãos para o Príncipe Sete, ele conviveu no mesmo período que Moisés. Moisés é o profeta que liberta os judeus do Egito Antigo, passa pelo Mar Vermelho, e ele acreditava em um Deus único, que discordava das ideias religiosas que se tinha no Egito naquele período. Preciso que você recorde que as pirâmides do Saara, na verdade, são túmulos, nos quais eram depositados os corpos dos faraós, da elite e dos religiosos. Eles acreditavam ser necessária a preservação desse corpo para que ocorresse a ressurreição de cada uma daquelas pessoas enterradas nessas pirâmides. Tlim, tlim, tlim. Há 3.200 anos atrás, haviam dois irmãos, Anubis e Bata. Viviam juntos, cultivavam plantas, criavam animais. Anubis era o mais velho e era casado. A mulher de Anubis tentou seduzir o seu cunhado, o que se recusou a cair nos encantos da linda esposa do seu irmão. Mas isso provocou uma ira imensa na sua cunhada. Desejando vingar-se, a esposa de Anubis, assim que o marido chegou, disse a ele que Bata havia tentado seduzi-la, e como ela se recusou, ele bateu nela. Anubis tornou-se uma pantera, irracional, movido por raiva e indignação. Foi à procura do irmão com o propósito de matá-lo. Percebendo o que ocorrera, Bata procurou o Deus que havia feito surgir do barro a humanidade e procurou ajuda. Este Deus fez surgir um rio entre os dois irmãos, repleto de crocodilos ferozes. Anubis e Bata, cada qual de um lado do rio, puderam conversar. Bata começou a contar o que realmente havia ocorrido, e para que não houvesse nada de dúvida entre os dois, ele acabou cortando essa parte masculina e jogando ao rio, a qual foi engolida por um peixe-gato. Anubis voltou para casa e ceifou a vida da esposa, pois ele preferia a solidão do que ter que conviver com uma serpente disfarçada na beleza de uma mulher. Bata foi à floresta de cedro. Lá, ele depositou o seu coração na flor da alma. Avisou a Anubis que no dia que ele recebesse um jarro de cerveja espumenta, Bata estaria morto, e que o irmão deveria ir à floresta de cedros procurar a flor da alma
pegar o seu coração, colocar em uma tigela de água fria, para que o irmão pudesse ressuscitar. Bata recebeu de presente de um dos deuses do Egito uma esposa, tão linda quanto a flor mais bela do Nilo. Todos ficaram sabendo da sua beleza e do seu surgimento milagroso. O faraó desejou a esposa de Bata. A linda moça não teve nenhuma objeção, pois ficou encantada com a possibilidade de tornar-se a rainha do Egito. E assim Bata foi morta. Anubis, nesse mesmo dia, recebeu um jarro de cerveja espumenta e ficou sabendo do falecimento do seu irmão e que deveria ir até a floresta de cedro à procura da flor da alma, onde estava localizado o coração de Bata. A terra caminhou por 3 vezes o círculo do sol, até que Anubis pôde encontrar na floresta dos cedros a flor da alma, onde se localizava o coração de Bata. Ele pôde colocar o coração do seu irmão em uma tigela de água fria, e assim Bata ressuscitou em forma de boi. A esposa do faraó, que havia sido esposa de Bata, ao ver o boi, percebeu que tratava-se de Bata ressuscitado. E assim ela disse ao faraó que desejava comer o fígado daquele boi, o órgão que faz sangue, o órgão da vida. E ela degustou a vida de Bata. Porém, 2 gotas de sangue caíram no chão. Das 2 gotas de sangue caídas ao chão, fez surgir 2 árvores enormes. A esposa do faraó ordenou que elas fossem cortadas para se tornar mobília para ela. Porém, ela acabou engolindo uma lasca de uma das árvores. Ao engolir aquela lasca de árvore, que na verdade era Bata ressuscitada em forma de árvore, a esposa do faraó engravidou, e do ventre dela cresceu Bata, que tornou-se filho do faraó, o herdeiro do Egito. Bata legitimou a sua dinastia ao nascer do ventre da esposa do faraó. Bata tornou-se faraó do Egito, e o seu irmão Anubis foi declarado como príncipe, o herdeiro da dinastia de Bata. E essa história termina aqui. Mas como eu disse, eu não a considerei como um conto infantil pelo fato da questão da infância ainda não estar estruturada naquele período. E achei que seria mais adequado a este conto para os adultos. Não fique parado como uma múmia. Lute pelos seus sonhos, seja escriba da sua história. Um beijo no seu coração.